Bom dia a todos, amados irmãos de Cristo Jesus. Vos cumprimento na santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Eu vos cumprimento ao pastor Renato, passando aqui para agradecer a Deus por mais esse dia maravilhoso na presença de Deus, né? Deus nos concede com mais um fôlego de vida, com saúde na presença dele. E agradecendo a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, a Bíblia diz para mim e para você a respeito de um homem que vivia 38 anos ali na beira de um tanque chamado Betesda. Ali, aquele tanque, ali onde levava o povo, né, para poder ali, através do movimento daquela água, aquele que descesse primeiro seria curado de todas as enfermidades. E ali tinha um homem, já há 38 anos que aquele homem vivia ali em busca de uma cura, de um milagre, né? Ele ali, as pessoas levavam ele ali, deixavam ali na beira daquele tanque, e quando o anjo descia de vez em quando, né, de hora em hora descia o anjo para agitar aquela água, e o primeiro que descesse seria curado de toda a enfermidade. Ali, né, pessoas paralíticos, cegos, murchos, né, surdo, mudo, qualquer tipo de enfermidade seria curado quando descesse sobre aquelas águas, após o agitamento do anjo, descia e agitava aquela água. E aquele homem estava ali há 38 anos, irmãos, esperando essa oportunidade de ser curado. Mas ele não conseguia descer, porque ele precisava de alguém. E quando ele pensava em descer, ia outro na frente dele e seria curado. Porque só era curado uma pessoa por vez. Podia descer 10, 20, 30, mas só um que recebia a cura. E aquele homem ali estava ali 38 anos, sofrendo, né, precisando de uma cura. Meu irmão, eu não sei você quanto tempo faz que você está aí sofrendo. De repente por uma enfermidade, de repente sofrendo por uma calúnia, uma defamação, alguém falando mal de você, alguém tentando te afrontar, tentando tirar a tua paz, alguém fazendo algo para que você entristeça. Eu não sei quanto tempo tem alguém te atrapalhando, te perturbando, né, a tua vida. Eu também não sei quanto tempo você está aí esperando por uma cura, por uma libertação, por uma causa na justiça, né? Alguma coisa que você tem, né, aguarda, está esperando. Mas eu quero dizer para você que não importa o tempo que você está enfrentando, o importante é você confiar e você acreditar que Jesus, ele tem a solução para o teu problema. Porque aquele homem tinha 38 anos que ele estava ali, meu irmão, minha irmã. Mas quando Jesus ia passando por aquele lugar, que Jesus estava indo numa festa, né? Jesus estava indo numa festa, e Jesus passando por ali, Jesus vê aquele homem ali. E Jesus se aproxima dele e diz para ele: queres ser curado? Olha, pergunta que Jesus fez para aquele homem: queres ser curado? Essa pergunta que Jesus fez para aquele homem, perguntando se ele queria ser curado, Jesus faz para você também, meu irmão, para você, minha irmã, faz para mim também o que você quer. Você quer uma cura, você quer uma libertação para alguém da tua família, você quer uma libertação para um filho que está aí nas drogas, uma filha na prostituição, você quer que eu entre numa causa de uma justiça, algo que está nas mãos de uma justiça. O que você quer que eu faça? O que você quer? Para aquele homem, ele perguntou se ele queria ser curado, porque aquele homem estava ali em busca de uma cura. Mas para você, meu irmão, para você, minha irmã, ele tem várias formas de pergunta. Aí vai depender da tua situação, do teu problema, para você responder para Jesus o que você quer que ele te faça. E Jesus dizendo para aquele homem que se ele queria ser curado, ele responde para Jesus: como se eu estou aqui há 38 anos, esperando o movimento dessa água, esperando para que
quando o anjo descer, que agitar essa água, descer para mim receber a minha cura, mas eu não consigo, porque quando eu tento ir, vai outro na minha frente, desce outro primeiro do que eu, e ali ele é curado. Mas Jesus não perguntou para aquele homem se ele queria descer sobre aquela água. Não. Jesus perguntou para ele se ele queria ser curado. Jesus estava ali para dar a cura para aquele homem, para dar a bênção, dar a vitória para aquele homem. Jesus perguntou para ele se ele queria ser curado. Jesus não perguntou para ele, você quer descer sobre aquelas águas ali? Não. E na realidade, né, meus irmãos, você sabe que a água não ia curar ninguém. A água ali não cura ninguém, cura a fé. O que cura é a fé, não é a água. A fé da pessoa. Então, quando o anjo descia, aquelas pessoas que estavam ali, de todo tipo de enfermidade, toda situação, eles eram curados porque eles tinham fé, eles desciam com fé. Eles estavam ali para isso, eles foram ali para ser curados. Então, eles tinham que ter fé, porque se eles não tivessem fé, eles não tinham ido ali naquele lugar. Como aquele homem estava ali também com fé, que uma hora, um momento, ele ia ser curado. E Jesus passa e pergunta para ele, queres ser curado? Louvado seja Deus. E quando ele responde para Jesus, né, que não tem homem algum que coloque ele naquela água, porque quando ele tenta descer, vai um primeiro do que ele, e desce ali e é curado. Ele diz, quando o anjo desce e agita a água, que é uma pessoa por vez que é curado, quando eu tento ir, vai outro na minha frente e é curado. Mas Jesus não disse para ele que ia colocar ele naquela água. Jesus simplesmente perguntou para ele, se quer ser curado? E naquele momento Jesus pergunta para ele, quer ser curado? E aquele homem, né, ali há 38 anos que estava ali, naquele lugar, à beira daquele tanque chamado Betesda, ali, Jesus disse para ele, levanta, toma tua cama e anda. E pergunta, resposta de Jesus, levanta-te, toma tua cama e anda. Quando Jesus disse para ele assim, levanta-te, toma tua cama e anda, imediatamente aquele homem se levantou, saiu pulando e gritando e glorificando o nome de Jesus, né? Que todos os ossos deles foram se estalando, foram se renovando. Meu irmão, minha irmã, não importa a situação que você está enfrentando, não importa o teu problema, as tuas necessidades, simplesmente levanta-te, toma tua cama, anda em nome de Jesus. Saia dessa situação, saia desse problema, saia dessa vida, meu irmão, saia dessa situação que você enfrenta. Jesus, ele tem a cura, ele tem a resposta para o teu problema. Jesus, ele é a resposta da tua situação. Quando Jesus disse para aquele homem, levanta, toma tua cama e anda, imediatamente aquele homem se levantou e saiu, gritando e glorificando o nome de Jesus. Porque ele teve fé, meu irmão. Você tem que ter fé, você tem que ter fé na tua bênção, na tua cura, no teu milagre. Você tem que ter fé naquilo que você deposita no altar do Senhor. Você tem que ter fé em Jesus, porque Jesus é o único que cura, Jesus é o único que salva, Jesus é o único que liberta. Aquele homem ali, irmãos, há 38 anos que ele estava ali esperando o movimento daquelas águas, ele não ia ser curado nunca, porque ninguém ia dar oportunidade para ele, claro que não. Ninguém ia perder a sua oportunidade para pegar e colocar ele ali dentro daquele tanque quando o anjo descia para agitar aquela água, para as pessoas descerem e ser curadas. Não, porque se nem quem levou ele lá não se preocupou de ficar com ele lá para poder colocar ele dentro do tanque, só simplesmente levaram e deixaram ele lá. Ele tinha que se virar sozinho, mas enquanto ele tentava descer, ia outro primeiro de que ele e era curado. Quantas pessoas às vezes, irmão, durante 38 anos têm recebido curas ali naquele lugar? Porque pessoas às vezes, né, irmãos, descia lá sempre, né, de ano em ano, quando tinha essa festa, as pessoas iam lá para ser curado. E muitas pessoas que estavam ali às vezes, irmão, já tinham recebido às vezes mais de 4, 5 bênçãos, 5 curas, enquanto aquele homem estava esperando. Mas aquele homem tinha fé. Porque se ele não tivesse fé, irmão, ele não tinha ficado 38 anos esperando a oportunidade dele. Ele tinha fé que um dia ele ia ser curado. Como aquela mulher do fluxo de sangue.
Há 12 anos ela ali sofrendo daquela hemorragia. Mas quando ela se deparou com Jesus, quando ela tocou nas vestes de Jesus, ela foi curada. Quando ela tocou nas vestes de Jesus, ela foi curada, porque ela pôs no coração dela que se somente ela tocasse em Jesus, ela seria curada. Porque ela tinha gastado tudo com médico, com remédio, e nada veio resolver a situação daquela mulher. Mas quando Jesus estava passando por aquele lugar, que aquela mulher toma uma decisão de sair da onde ela estava e ir lá tocar nas vestes de Jesus, ela recebeu a cura. 12 anos sofrendo daquela hemorragia. Já tinha gastado tudo com a medicina, todo tipo de remédio, tudo, né? Nada veio resolver o problema da mulher. Porque não era para o homem, era para Jesus. Ela tinha que ter um encontro com Jesus. De repente, meu irmão, você tem corrido aí em todos os cantos, passado por vários tipos de medicina, feito tudo, né? Todo tipo de exame e nada veio resolver o teu problema. Porque não é para o homem, irmão. É para Jesus. De repente você tem que fazer um concerto com Jesus. Você tem que ter um encontro com Jesus. Algo precisa mudar na tua vida. Você precisa ter um encontro com Jesus. E aquela mulher, ela somente foi curada quando ela teve um encontro com o Senhor Jesus. Quando ela se encontrou com Jesus, que ela tocou nas vestes de Jesus, que ela arrancou virtude de Jesus, ela foi curada daquela enfermidade de 12 anos que ela sofria. Então, meu irmão, não importa, não importa, meu irmão, o tempo que você está enfrentando na tua vida. O importante é quando você simplesmente confiar e acreditar e crer que Jesus, você é curado de toda a enfermidade. Você é liberto de toda a escravidão de Satanás. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então você tem que ter fé, você tem que confiar, né? Crer em Jesus, acreditar no poder de Deus. Crer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus Cristo. E aquele homem estava ali há 38 anos, meu irmão, sofrendo daquele problema. Mas ali já estava escrito, né, que era Jesus para poder curar aquele homem. Não precisaria aquele homem descer sobre aquela água. Mas tudo é no tempo de Deus. Porque 38 anos aquele homem sofrendo. Irmãos, Jesus, né, quantas vezes talvez ali Jesus passou por aquele lugar? Porque Jesus ali, passando por aquele lugar ali, quando ele era criança. Porque aquele terreno, meu irmão, ali onde estava aquele tanque chamado Betesda, era dos avós de Jesus, seu Joaquim e dona Ana. Aquele tanque estava ali dentro do terreno dos avós de Jesus. E Jesus, quando era criança, ele passava por ali com a sua mãe Maria, para poder ir na casa dos seus avós, seu Joaquim e dona Ana. Quantas vezes as Marias, né, mãe de Jesus, dizia para ele: Jesus, meu filho. Ele disse: que, mamãe? Vamos na casa de vovô, na casa de vovó? Ele: vamos, mamãe. Passava por ali e via aquele homem naquela situação. E Jesus olhava para ele, eu creio, né? Que Jesus olhava para ele e dizia, né, um dia eu ainda vou te surpreender. Louvado seja Deus. Fica mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho aí. Tenha mais um pouquinho de tempo. De repente Jesus, né, o Espírito Santo fala para você, meu irmão: tenha paciência, calma, não se apavora não. Essa enfermidade aí não é para morte não. Essa situação não é para morte. Você não vai morrer dessa enfermidade, calma. Vai chegar um momento que eu vou te curar. Calma, eu vou te libertar da escravidão de Satanás, vou tirar você das algemas de Satanás, vou tirar você das drogas, vou tirar você da prostituição. Calma, tenha paciência, calma, se aproxima mais de mim, se aproxima mais. De repente Jesus está falando isso, irmão, para nós ter paciência, ter calma, ter paciência. Jesus, tudo é no tempo dele. Assim foi aquele homem. Jesus, quando era criança, passava por ali e via. E aquele homem ali, meu irmão, quando Jesus diz para ele: queres ser curado? Que ele responde que não tinha ninguém que colocasse ele no tanque. Jesus diz para ele: levanta, toma a tua cama e anda. E imediatamente ele se levantou e pegou a sua cama e saiu glorificando, exaltando o nome de Jesus.
saiu adorando e glorificando a Deus, porque Jesus ali fez um grande milagre na vida daquele homem. Jesus também quer fazer um milagre na tua vida, meu irmão. Jesus quer fazer um milagre na tua vida, minha irmã. Jesus quer curar, Jesus quer libertar, Jesus quer restaurar, Jesus quer tirar você das drogas, da prostituição, Jesus quer tirar você da idolatria, do mundo do pecado. Jesus quer te dar vitória, Jesus quer te dar saúde, Jesus quer curar a tua família, quer libertar a tua família, Jesus quer salvar o teu casamento. Jesus é aquele que foi lá no túmulo de Lázaro, 4 dias que Lázaro estava morto, estava sepultado ali. Quando Jesus chega, que pergunta onde Lázaro estava, Maria e Marta dizem: venha ver, ele está aqui. Jesus chegou lá, beirando o túmulo de Lázaro, né? Jesus disse: tirai a pedra. Quando Jesus fala assim, Marta e Maria disse para Jesus: Senhor, já cheira mal, faz 4 dias que Lázaro está sepultado. Jesus responde para Maria e Marta: Marta, Marta, não te diz de crês verá a glória de Deus? Então, meu irmão, você tem que crer para você ver a glória de Deus na tua vida. Você tem que crer para você ver o milagre acontecer na tua vida. Você tem que crer para você ver o agir de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, no meio do teu lar, né? No teu trabalho, na tua saúde. Você tem que crer, irmão. Você tem que crer, você precisa crer, confiar que Jesus está à porta e bate. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei e serei contigo. A porta que Jesus está falando, irmãos, é a porta do meu e do seu coração. Jesus está falando a porta do nosso coração. Porque se o meu coração, o teu coração estiver cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de rancor, angustiado, não ama, não perdoa, não pede perdão, Jesus não entra. Jesus não entra em tempo sujo, irmão. Mas quando você está com o coração limpo, coração puro, purificado, e você agrada a Deus, aí Jesus faz o grande milagre. Então Jesus, meu irmão, ele disse para tirar a pedra do túmulo de Lázaro. E quando Maria responde para ele, né, que já cheirava mal, já estava de 4 dias, ele disse: se crês verás a glória de Deus. Naquele momento tiraram aquela pedra e Jesus disse para Lázaro: Lázaro, vem para fora. Imediatamente Lázaro se levantou e saiu para fora, começou a andar. Jesus ali disse: tirai, né, desatar ele, tirar aquelas faixas, aqueles panos e deixar que ele vai andando embora. Então tudo é através da fé. Jesus ressuscita morto, Jesus cura todo tipo de enfermidade. E foi o que ele fez ali com aquele homem, né, que estava ali há 38 anos naquele tanque chamado Betesda. Jesus chegou, operou o grande milagre. Ele fez a grande cura. Bom dia. Jesus curou aquele homem. Que quando ele disse: levanta, toma tua cama e anda, imediatamente aquele homem se levantou e saiu andando e glorificando ao nosso Deus. Porque ele teve fé, irmão. Se você tiver fé, você recebe a bênção. Amém? Então tenha fé, irmão. Acredita na tua cura, acredita no teu milagre, acredita na tua vitória. Creia que teu filho, creia que tua filha vai sair das drogas, da prostituição. Creia em nome de Jesus. Creia que, né? Creia que eles vão ser libertos das algemas de Satanás. Creia que Deus vai restaurar o teu casamento. Deus vai abrir porta de emprego. Aonde não tem porta, Deus vai abrir. E a porta que está errada, Deus vai fechar e vai abrir outra para você melhor do que essa uma que ele abriu. Só você crê. Porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Creia, irmão. Creia no poder de Deus. Creia que Jesus está à porta e bate. Se você abrir a porta do teu coração, coração limpo, coração puro, sem ódio, sem mágoa, sem raiva, sem rancor, que você amar o teu irmão em Cristo Jesus, amar o próximo de todo o teu coração, acreditar no poder da palavra de Deus, você será liberto, será em nome de Jesus, porque Jesus está à porta. E aquele homem, ele creu na palavra de Jesus, quando Jesus disse: levanta, toma tua cama e anda. Imediatamente ele se levantou e foi curado em nome de Jesus. Então não há enfermidade que Jesus não cura. Não há situação que Jesus não dá vitória. Amém? Que Deus abençoe e fica na paz do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus fala mais ao teu coração através desta palavra. Amém? Louvado seja Deus.